quero ler o versículo aqui da palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, que nos diz assim: Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém que há que escape de minhas mãos. Baseado nesse versículo da palavra de Deus, eu quero dar o meu testemunho da minha conversão. Preste muita atenção nesse testemunho. O fato que aconteceu na minha vida. Eu ainda muito jovem, eu tive a minha primeira gravidez e dei à luz a minha primeira filha. E depois de um ano, alguns meses, eu já estava dando à luz a minha segunda criança. E quando nasceu a minha segunda criança, ela nasceu e veio a falecer no dia seguinte. E os médicos me operaram para não ter mais filhos, sem me consultar, sem falar nada comigo. Só disse para mim: olha, você nunca mais vai ter filho. E nem eles sabiam, nem eu sabia que aquela criança que tinha nascido vinha falecer no dia seguinte. Fiquei somente com a minha primeira e única filha. E minha primeira e única filha, quando estava com 2 anos de idade, ela ficou enferma. E eu, correndo pela medicina, nos médicos, não descobri o que ela tinha, os médicos não achavam enfermidade, não descobria. E não tinha explicação para me dar. E eu recebendo uma carta da minha sogra que morava na capital de São Paulo, ela dizia: olha, traz a menina para cá, para nós levá-la no médico aqui para ver se descobre o que ela tem, e também para levar ela aqui numa igreja a qual estou frequentando, os cultos aqui. E ela ainda contava um testemunho naquela carta: olha, eu fui curada de um câncer, um caroço no meu seio constatado pela medicina que era um câncer, e Jesus me curou. Traz a menina aqui, nós vamos levar ela no médico e vamos levar ela na igreja. E saímos nos 2 propósitos, eu e meu esposo, pegamos a criança e fomos para São Paulo. E chegando em São Paulo, levamos ela no médico, ali na Santa Casa. Os médicos olharam os exames e disseram: amanhã cedo vocês vêm aqui para saber o resultado desses exames. E no dia seguinte, pela manhã cedo, chegamos ali naquele hospital. E quando nós chegamos ali naquele hospital, os médicos já estavam ali, nos esperando do lado de fora. E disseram para mim assim: olha, nós estamos preocupados aqui com a tua filha, com essa criança, de você não chegar com essa criança aqui em vida, porque a tua filha não tem mais uma gota de sangue no corpo. E eles imediatamente pegaram ela, levaram para dentro, colocaram soro no braço, sangue no outro. E depois a médica me chamou para falar comigo e disse: olha, nós fizemos o exame da tua filha, os exames que foram feitos, foi constatado que a tua filha está com câncer no sangue, que é leucemia. Nós vamos fazer um tratamento para prolongar o tempo de vida, porque há muitos anos atrás a leucemia não tinha cura. E eu, sabendo daquela notícia, que a minha segunda criança tinha falecido, operada para não ter mais filho, e aquela minha única filha estava desenganada pela medicina, foi um desespero muito grande. E pela primeira vez eu entrei numa igreja evangélica, comecei a ir à igreja, frequentar os cultos, ouvir a palavra de Deus, e começou a nascer uma fé no meu coração do Senhor operar um grande milagre na minha vida, na vida da minha filha. E ali o Senhor começou a operar. Aquela enfermidade aos poucos foi desaparecendo. Cada vez que eu ia na igreja, minha filha foi melhorando até não dar mais nada nos exames. E os médicos disseram assim: olha, nós vamos fazer exame na tua filha, mas durante 1 ano, e depois nós vamos dar alta definitiva para a tua filha. Já tinham se passado 2 anos e o Senhor já tinha curado a minha filha. Mas eu quero dizer que eu ia à igreja, eu ia ouvir a palavra de Deus, eu frequentava os cultos, mas somente por ir. Não tinha um compromisso com Deus, não tinha uma fidelidade com Deus. Só queria receber a bênção. Não deixava da igreja porque eu tinha recebido a bênção, mas também não servia a Deus com fidelidade. Mas passando-se uns dias, eu estava num culto ali numa tarde da bênção, mais de 1000 pessoas se encontravam naquele culto, onde quase ninguém conhecia ninguém. Uma irmã chegou até a mim, trazendo uma mensagem de Deus e dizia: olha, Jesus está te chamando, você está olhando mais para o mundo do que para Deus. Lê a palavra de Deus, se converta ao Senhor.
porque senão o Senhor vai cobrar de ti. E eu não crendo naquela mensagem, tampouco recebi como que era uma mensagem de Deus. Eu ainda respondi aspramente para essa irmã dentro da igreja, porque eu não acreditei e não aceitei que era Deus que estava usando aquela irmã para falar comigo. Saí daquele culto, fui embora para a casa da minha sogra, onde eu estava morando. Mas quando eu tomei o ônibus, eu comecei a pensar, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Mas eu quero dizer que a partir daquele dia, o Senhor já vinha falando comigo, através do hino, através das mensagens, através da cura na vida da minha filha, mas nem tudo isso foi o suficiente para mim me converter ao Senhor. A partir daquele dia eu comecei a ouvir a própria voz de Deus falar comigo. E o Senhor falava comigo que ia recolher a minha filha, mas eu olhava para ela e estava tudo bem, os exames não constava mais nada. E eu pensava assim, isso é imaginação da minha mente, isso não é Deus que está falando comigo. Por 30 dias eu ouvindo esta voz falar comigo. Quando passou-se 30 dias, de repente a minha filha deu uma febre. E eu liguei para a médica da minha filha e eles disseram, traz ela aqui, nós vamos colher todos os exames. E eu levei ela, eles internaram para colher todos os exames e disseram, amanhã vocês vêm saber o resultado dos exames. E eu pensei, eu vou na hora da visita, porque se ela não tiver de alta, eu visito ela e venho embora para casa. Mas quando eu cheguei, estava ali me arrumando para ir para aquele hospital, eu ouvi a voz de Deus que falou comigo, você vai chegar no hospital e você vai encontrar tua filha morta. Eu fiquei muito nervosa naquele instante, me arrumei e saí para o hospital. E quando eu cheguei naquele hospital, eu estava na portaria para entrar para dentro. Quando eu vi descer da escada uma médica que vinha vindo do 3º andar, onde a minha filha estava internada, aquela médica olhou para mim, eu olhei para ela, e ela disse, você é a mãe da Fernanda? Eu falei, sou, sobe que eu preciso falar com você. E eu comecei a subir aquelas escadas e aquela voz falava assim, ela vai falar que a tua filha acabou de falecer. A tua filha acabou de falecer. E eu comecei a dizer para aquela médica, aquela médica disse assim, olha, tua filha não estava passando bem de ontem para hoje. Mas eu comecei a dizer assim, mas não aconteceu nada não. Não aconteceu nada não, né? E ela disse, olha, infelizmente, a tua filha acabou de falecer. Naquele instante, eu saí correndo dentro daquele hospital, quebrando tudo que encontrava na frente, porque a aflição, o desespero era muito grande. A palavra de Deus nos diz assim, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. E naquele instante eu estava caindo nas mãos de Deus. E eu me lembro que eu saí correndo ali, quebrando tudo que encontrava na frente, porque o desespero era muito grande. E eu entrei numa salinha, essa salinha estava, a janela estava aberta, e encostada assim uma mesinha. E eu olhei para o céu e falei com Deus, Senhor, o Senhor teve coragem de fazer isso comigo, levar minha única filha, Senhor? Aquela voz que eu não acreditava, que era a voz de Deus que falava comigo, me repetiu por 3 vezes, foram teus pecados, foram teus pecados. Todos os exames que eles escolheram da minha filha, eles não acharam câncer, leucemia, não acharam enfermidade nenhuma e não tinha explicação para me dar. Eles não sabem o porquê a minha filha veio ao óbito. E a médica da minha filha não teve coragem de vir falar comigo porque não tinha explicação para me dar. Ela ofereceu até para pagar as despesas de trazer o corpo para minha cidade, para que eu deixasse fazer autópsia para ver se eu achava alguma coisa. Mas eu sabia que era a mão de Deus sobre a minha vida, porque os exames eles não tinham encontrado nada. A minha filha já estava com 4 anos e meio de idade. Eu quero dizer, eu confesso que eu perdi até o prazer de viver. Mas eu peguei uma foto da minha filha, naqueles dias, e entrei dentro daquela igreja a qual eu expressava as mensagens, a qual Deus vinha falando comigo durante há 2 anos. E eu falei com Deus, eu disse essa seguinte oração, que eu nunca esqueço. Senhor, a condição que eu me encontro, eu não tenho condição de servir a Ti. Porque o meu coração está no mundo, está no pecado. Mas se hoje aqui o Senhor fazer uma transformação na minha vida, por onde eu passar eu dou esse testemunho. E eu vou servir a Ti com fidelidade.
Eu quero dizer que eu levantei dali outra pessoa, transformada. O Senhor mudou a minha vida. Me converti ao Senhor, comecei a ganhar as almas para Cristo, comecei a ganhar as almas desviados, presidiários, hospitais, evangelismo em hospitais, cadeias. Ganhei muitas almas para Jesus e tenho ganhado muitas almas para Cristo. Mas o filho morre, mas o amor não morre do coração. Eu chorava todas as noites, de saudade da minha filha. Até que um dia, já tinha se passado 8 anos, aquela ferida ainda estava no meu coração, não tinha cicatrizado. Um dia eu falei com Deus: Senhor, durante 30 dias eu quero um filho. Não é mais e nem menos. Eu não exijo o Senhor dar um filho no meu ventre. Eu quero uma criança com saúde e que eu sinta o mesmo amor que eu sinto pela minha filha. Porque esse amor não morreu do meu coração. Quando passou-se 30 dias, fiquei sabendo que estava de uma criança recém-nascida num lar. E ali eu fui saber, aquela criança já estava doada para um casal de médicos. E ali, quando eu cheguei ali naquele lar, aquela criança já estava adotada e o casal já tinha levado aquela criança para passar o domingo. Mas aquela criança só poderia sair dali depois de 30 dias, o prazo que o juiz determinou. E ali eu voltei triste. Dali uns dias, quando passou-se 30 dias, era o prazo que eu tinha falado com Deus, que eu queria uma criança, ligaram no trabalho do meu esposo e disse: vem buscar a criança de vocês.